E agora sim. Então, como íamos falando, nós vamos ver aí os agentes, né, utilizados no tratamento da insuficiência cardíaca, né? Então, nós temos os agentes inotrópicos, né? Um agente inotrópico é aquele que vai interferir na força de contratilidade, né? Evidentemente, inotrópicos positivos, né? Para aumentar a força de contração. Nós também temos os diuréticos, né, que em certas situações eles acabam sendo importantes, né, para eliminar o excesso de líquido, né, aliviar principalmente a pré-carga. Agentes vasodilatadores, né, eu tenho que manter tanto as veias quanto as artérias mais dilatadas, né? A dilatação venular vai diminuir a minha pré-carga e a dilatação arterial vai reduzir a minha pós-carga, né? E entre outros fármacos. O tratamento, né? A terapia farmacológica. Então, tá aí, diuréticos, inibidores da ECA, beta-bloqueadores, digitálicos, espirolactona, tá, que também entra como diuréticos, né, mas aí principalmente como uma antagonista da aldosterona, né? A gente usa também aí no tratamento da insuficiência. A frescura. Bom, os IECAs, né? Como que o IECA ele entra aí no tratamento da insuficiência? Entre esses IECAs, o mais utilizado, né, o que é mais preconizado, é o captopril, né? O captopril se usa muito aí no tratamento da insuficiência. Bem, como que se justifica a utilização do IECA aí na insuficiência? Nós vimos que a angiotensina 2, ela leva a vários efeitos, né? Ao efeito vasoconstrictor, né? Ao efeito de aumento da aldosterona, vasopressina, atividade simpática, né? E, além disso, vai degradando a bradicinina, né, que vai reduzindo aí a minha atividade vasodilatadora, né? Então, quando eu uso um IECA, eu tenho algumas ações importantes, não no efeito inotrópico em si, não diretamente na bomba, mas eu tenho um efeito importante na hemodinâmica desse paciente, né? Como a redução de pré-carga e a redução de pós-carga. Eu reduzindo a pré-carga e reduzindo a minha pós-carga, eu passo a movimentar, a tentar regularizar a circulação. E eu não levo a congestão, que é uma das grandes consequências da
insuficiência cardíaca. Eu melhorando a hemodinâmica, eu melhoro consideravelmente a sintomatologia, né, desse paciente. E isso o IECA faz, né? A ação neurohormonal, a redução da angio-2, aumento da bradicinina, redução da atividade simpática, redução da vasopressina, redução da aldosterona, redução da endotelina e redução do PAI-1. Gente, tudo isso daqui são substâncias endógenas, né, que quando aqueles mecanismos de compensação da insuficiência começam a se instalar, tudo isso é aumentado. E quando eu uso um IECA, eu vou bloquear tudo isso daí. Veja como é importante o IECA na insuficiência cardíaca, né? E, além disso, a ação trófica. Lembra que tanto a angiotensina 2, a aldosterona também, eles têm uma ação trófica sobre o músculo cardíaco e o músculo vascular, né? Então, eles acabam promovendo o remodelamento, e isso agrava bastante o quadro da insuficiência. O uso do IECA também vai reduzir, né, essa remodelagem, e isso é muito importante. Controle da sede, né, principalmente aldosterona, eu diminuindo a ação da aldosterona, não retendo tanto sódio, né, eu diminuo também a sede, a ingesta de líquido, né, e isso também vai influenciar na volemia. E também efeitos antitrombóticos, né, com a redução de eventos cardiovasculares, AVE, infarto, tal. Então, os inibidores da enzima conversora de angiotensina têm uma ação importantíssima na insuficiência cardíaca. E aí, quais são os efeitos clínicos que a gente percebe, né? Esse paciente, ele vai ter principalmente uma melhora de sintomas, né? Ele melhora. Aquele paciente que antes estava se cansando para ir até a esquina, estava se cansando para subir um lance de escada, agora ele percebe que ele está fazendo isso com mais tranquilidade, né? Sem se cansar. Então, esses efeitos, eles começam a reduzir. Eu tenho também a redução do remodelamento e progressão. Então, não progride e começa a reduzir. E isso aí vai contribuindo também para a melhora desse paciente. A redução das hospitalizações e, automaticamente, melhora da sobrevida, né, desse paciente. Bom, os IECAs normalmente se iniciam com doses mais baixas, né? E vai aumentando de acordo com a tolerância. É preciso controlar esse paciente em dois aspectos importantes, principalmente a função renal e o potássio sérico, após 1 a 2 semanas de início de tratamento, né? E por que isso? Porque você precisa evitar a retenção de líquidos, né, e fluidos, e
E evitar também que haja uma hipovolemia, né, quando se usa diuréticos. Então, você precisa ter isso sempre muito bem controlado. Veja que a dose não é determinada pelos sintomas, tá? Não, tá? Não é isso. Você sempre vai iniciar com uma dose baixa e essa dose ela vai aumentando gradativamente, né? E aí você vai sempre combinar o aumento de dose, né, para contornar a resistência. Nunca use, tá, isoladamente o IECA. Normalmente você vai precisar sempre auxiliar com outros fármacos. A gente vê hoje na prática que o uso do captopril, hoje a gente chega a utilizar até 150 miligramas dia, né? Que é uma dose relativamente alta. E até daqui a pouco eu vou comentar sobre isso. Então, tá aí algumas doses, né, que a gente faz, o captopril, né, inicia com uma dose de 6,25 de 8 em 8, e você chega até 50 miligramas de 8 em 8, que é a 150 miligramas dia. Isso daqui, gente, é importante. Tem alguns pacientes que eles conseguem se estabilizar, eles conseguem ficar compensados, né, sem sintomas, tendo um dia a dia normal, com uma dose de 150 miligramas de captopril. Essa dose é alta? Sim, é uma dose alta. Esse paciente, ele pode vir a ter uma hora ou outra uma hipotensão? Pode ter. Mas esse paciente, quando ele tiver essa hipotensão, tá? Ele tem que ser alertado para não mexer nessa dose, tá? Já aconteceu alguns casos do paciente se sentir mal porque a pressão caiu, tal, ir até um atendimento emergencial, né? E lá o plantonista vê que esse paciente está com a pressão baixa, né, e fala, o que você toma? Eu tomo o captopril. Quanto você toma? 150 miligramas por dia. Pô, ele vai achar isso aí exagero. Fala, é por isso que a pressão está baixa. E com certeza ele vai cortar esse medicamento. Isso é extremamente perigoso, tá? A única pessoa que pode mexer nessa dose é o seu cardiologista, tá? Somente ele. Muitas vezes, esses pacientes, eles levam muito tempo para estabilizar, para compensar. E quando você mexe nessa dose, em poucos dias, 2, 3 dias, você perde o trabalho de meses, tá? E dificilmente você vai conseguir compensar esse paciente de novo. Então, não mexa nessa dose. Essa dose é importante, a manutenção dela, tá? Somente o cardiologista é que pode interferir. Tudo bem até aí, gente? Então, alguns efeitos, né, que você pode ter no uso do IECA. Hipotensão, isso aí a gente acabou de falar agora, né? Pode haver uma piora da função renal? Pode, tá? Por isso que é importante, né, o controle da função, controle de potássio, né? Precisa ver a função renal. Hipercalemia, né?
principalmente quando se faz uso do captopril, e às vezes também se associa a espironolactona, né, para antagonizar mais o efeito da aldosterona, você pode ter um efeito aí somatório de retenção de potássio, né? E isso pode ser perigoso. Então, você precisa controlar a hipercalemia. O uso do IECA, nós já falamos, né, em antihipertensivo, o efeito tosse, né, pelo aumento da angiotensina, pelo aumento da bradicinina, né. Aí, né, quando essa tosse começa a prejudicar muito o paciente, aí precisa fazer ou tentar, né, substituir por um BRA, né, mas aí o cardiologista que vai precisar avaliar. Existem casos, citações de angioedema, né? O paciente teve uma reação, né, ao uso desses fármacos, tá, com edema, né, facial, de boca, né, língua, laringe, né, então isso aí é perigoso, tá, mas isso são citações, né, a incidência é muito baixa, tá, o rush, né, fica aquele vermelhidão, perde um pouquinho a geusia, o paladar, né? Essas coisas também podem acontecer. E outras citações. No caso de contraindicações para esse uso, para esses fármacos, né? Uma contraindicação é a intolerância, né? Paciente com angioedema, você não pode entrar com, continuar com esse fármaco. Um paciente com insuficiência renal anúrica, né? Falta de infiltração, você não pode dar também, porque a falta da angiotensina 2 vai prejudicar mais ainda, né? Estenose de artéria renal bilateral. Então, se o indivíduo tem algum comprometimento das artérias renais, não pode dar. Também é contraindicado. Gestação, a gente já falou isso também, né? Esses fármacos, todos os IECAs, os BRA, eles são teratogênicos. Então, gestação não pode. Insuficiência renal, quando a creatinina estiver acima de 3 miligramas por decilitro. Então, a creatinina acima desse nível precisa também interromper, não pode dar. A hipercalemia, né, o aumento de potássio, também quando o potássio estiver acima de 5,5 mol, também não pode dar, né? E se o paciente apresentar uma grave hipotensão, aí o médico vai precisar, né, avaliar. Então, essas são as principais contraindicações para o uso do IECA nesse paciente insuficiente. Beleza. Beta-bloqueadores. Só recapitulando. Gente, veja, o IECA na insuficiência, o que justifica o uso dele é a inibição, principalmente da angio-2 e aldosterona, né? O efeito vasodilatador, o efeito de não reter sódio, água, né? O efeito bloqueador da remodelagem, tanto cardíaca quanto
vascular. E aí, o beta-bloqueador. Opa, ué, falou em beta e entrou outras drogas. Um minutinho. Saiu de ordem aqui. Bom, gente, beta é bloqueador. Até uns anos atrás, se falasse em usar beta bloqueador num paciente insuficiente, o indivíduo era doido, né? Era louco. No entanto, o médico, não sei se foi na Dinamarca, onde foi, que ele começou a estudar e começou a falar que o uso do beta bloqueador iria ajudar. Foi muito criticado, mas depois foi provado que realmente é melhor. Veja bem o que um beta-bloqueador vai promover. O paciente, quando está com a insuficiência cardíaca instalada, ele está ainda assintomático, lembra que ele leva algum tempo, né, para começar a perceber os sintomas, mas os mecanismos de compensação já estão instalados. E entre esses mecanismos, a ativação é simpática, não é? Então, esse paciente passou a ter um aumento de frequência cardíaca. Então, o coração ele está trabalhando mais, ele está se esforçando mais. Você entra com beta-bloqueador, você vai ter a redução dessa frequência cardíaca, né? Esse paciente também, ele vai estar já com um pico, né? Maior de pressão arterial. O beta-bloqueador também vai conseguir reduzir e controlar melhor essa pressão. O controle de arritmias, né? E também diminuição da renina, que também vai estar aumentada, né? Já pelos mecanismos compensatórios. E é o beta-1, a nível de mácula densa, ou aparelho justa-glomerular, que estimula a liberação dela, da renina. Então, se eu estou bloqueando esse beta-1, eu acabo, então, reduzindo a renina, reduzindo a angiotensina e reduzindo a aldosterona, né? Então, eu acabo também contribuindo aí com essa hemodinâmica toda. E vocês lembram que eu disse que lá na fisiopatologia, os mecanismos compensatórios, principalmente a atividade simpática, vai começar a aumentar o trabalho cardíaco. Para aumentar o trabalho cardíaco, você vai ter que ter um maior estímulo em beta-1. E quando se tem um maior estímulo em beta-1, você tem o quê? Uma dessensibilização dos receptores beta-1. Então, você passa a perder receptores beta-1. Um paciente com insuficiência e perdendo receptores beta-1, a tendência é o agravamento, né? O beta-1, ele é importante. A maquinaria toda do receptor é beta-1, a proteína G, a adenociclase, né, o aumento de AMPC, GMPC e tal, é importante para a oferta de cálcio, para manter a contratilidade cardíaca. Quando você entra com o bloqueador beta, tá, você passa a ter o quê? Maior expressão de beta-receptores. Você passa agora a ter uma sensibilização, tá? Aí você vai perguntar, pô, mas eu aumento o número de beta, mas ele está bloqueado. Sim, ele está bloqueado.
Mas quando eu aumento o número de receptores beta, eu aumento a expressão do receptor beta, eu aumento também toda a maquinaria desse beta. Eu aumento a proteína G, eu aumento a adenociclase, eu aumento a produção de AMP, né? Eu aumento a oferta de cálcio para esse coração. Então, eu dou um suporte maior para esse coração, tá? Então, são esses efeitos, né, que se justifica, né, o uso de um beta-bloqueador. E além da proteção miocárdica contra os efeitos tóxicos, né, da ativação simpática exacerbada. Porque esse paciente insuficiente, ele vai ter sempre esse aumento da atividade simpática. E o simpático sempre estimulando, né, o coração, esse coração sempre vai estar estressado, ele vai acabar se estressando mais, né, pelo estímulo. Então, eu mantendo esse beta bloqueado, tá? Eu vou proteger contra essa ativação exacerbada. Então, são esses critérios aí, esses itens que justifica o uso do beta-bloqueador na insuficiência cardíaca. Pergunta, gente? Dúvidas? Tudo certo. Beleza, então. Opa. Tá fora de ordem. Deixa eu voltar lá atrás. Bom, gente, os diuréticos, a gente não vai ficar perdendo tempo, né, falando deles, que nós já falamos, né, nos diuréticos e antihipertensivo, né? Mas os diuréticos, eles são muito úteis também esse tratamento da insuficiência cardíaca, né? Os tiazídicos, né, usados na insuficiência cardíaca leve, ou em conjunto até com um de alça, né, a furosemida. Quando você precisa perder líquido, né, quando você precisa diminuir rapidamente o volume, né, você vai usar a furosemida, que ela força a diurese, né, e você acaba perdendo bastante líquido. E a espirolactona, né, ela é bastante utilizada, ela é muito eficiente no bloqueio da aldosterona, né? E quando você usa a espirolactona, você mantendo esse bloqueio sobre a aldosterona, você reduz, né, a espoliação de potássio, você reduz essa perda de potássio, e você também acaba contribuindo para a redução da remodelagem miocárdica, né? A aldosterona também, ela participa aí do remodelamento do miocárdio. Então, é comum, né, você acabar utilizando a espironolactona no tratamento da insuficiência cardíaca. Vasodilatadores, a gente já falou aqui, o IECA a gente já falou. E aí, gente, fármacos inotrópicos digitálicos. Esses fármacos inotrópicos digitálicos, hoje o mais utilizado é a digoxina, né? Digoxina. A digoxina é um digitálico, e digitálico é o fármaco que é derivado de uma planta, né? A digitalia. Digitalia.
Então, esses fármacos, os digitálicos, especialmente a digoxina, bastante utilizada na insuficiência. É um fármaco inotrópico positivo, né? Como que esse fármaco ele age? O digitálico ele vai agir a nível de bomba de sódio e potássio. Ele bloqueia a bomba de sódio e potássio, né? Ao bloquear a bomba de sódio e potássio, você acaba tendo um aumento do gradiente, né, da concentração de sódio dentro da fibra cardíaca. E esse aumento de cargas positivas de sódio dentro da fibra acaba dando condições para que se intensifique a troca desse sódio pelo cálcio. Então, você acaba tendo um aumento da troca de sódio por cálcio, você acaba tendo aí, né, um aumento da oferta de cálcio para a fibra cardíaca, né? É esse, praticamente, o mecanismo dos digitálicos, né? É esse aumento de cálcio. O digitálico, o uso principal dele, a indicação principal dele, está na insuficiência cardíaca sintomática, né? Quando aquele paciente já apresenta sintomas, aí que você vai iniciar aí o uso do digitálico. O problema do uso de um digitálico é a sua faixa de segurança, né? A sua faixa terapêutica. A concentração terapêutica de um digitálico é muito próxima da concentração tóxica dele. Eles trabalham muito perto, né? Concentração terapêutica e concentração tóxica estão muito próximo. Tanto que é muito comum esses pacientes fazendo uso de digitálico, hora ou outra, apresentar algum sintoma de intoxicação. Então, precisa sempre estar atento para isso. Essa faixa de segurança. Outra coisa que precisa tomar certa atenção quando se inicia o uso de um digitálico. O digitálico, ele vai dar aumento de força de contratilidade. Esse aumento de força de contratilidade automaticamente aumenta o consumo de oxigênio, né? Então, você está aumentando o trabalho cardíaco, dando mais força para ele, mas você está aumentando também o consumo dele. E esse aumento de consumo de oxigênio acaba, algumas vezes, exacerbando aí algum comprometimento coronariano. Então, algum paciente que já vinha apresentando alguma insuficiência coronariana, mas que estava assintomática, não havia percebido ainda. A hora que passa a utilizar o digitálico, ele pode começar a aparecer aí o efeito da isquemia miocárdica. E aí precisa tomar muito cuidado, avaliar, muitas vezes suspender o digitálico, corrigir a irrigação coronariana, né, fazendo aí o cateterismo, angioplastia, né, para depois voltar ao tratamento digitálico, tá? Porque se persistir, você pode provocar até um infarto nesse paciente.
né? Então, isso precisa ser visto, tá? Tudo bem, gente? Até aí? Tudo sim. Muito bem. Um outro cuidado aí que você precisa ter, né, com os digitálicos. Bradicardia. Sempre que for utilizar, né, o digitálico, há a necessidade de se ver a frequência cardíaca, né? Frequência cardíaca abaixo de 55 não pode dar o digitálico, tá? Não pode dar. E por que isso, gente? Porque o digitálico, tá? O digitálico, o digitálico, ele tem a propriedade de se impregnar, ele se impregna, tá? No nervo vago. O digitálico, ele impregna o nervo vago. E essa impregnação dele no nervo vago acaba provocando uma bradicardia, né? Então, se esse paciente já vem com uma manifestação de bradicardia, tá? Está baixa, não pode dar o digitálico, porque aí você pode agravar essa bradicardia. Então, essa bradicardia, gente, é provocada principalmente, então, pela impregnação que o digitálico ele promove no nervo vago. Ok? Então, essa bradicardia vem de uma atividade vagal. Ok? Muito bem. A digoxina, mais utilizada aí, né? Ela é muito bem absorvida por via oral. A gente usa muito ela em comprimido. Não há, para você ver aí como a absorção dela é muito boa, não há diferença significativa entre a administração oral e intramuscular. Então, tanto que nem tem apresentações intramuscular. Te usa a oral. Ela é metabolizada, né, pelo fígado, ela é excretada pelo rim e também pela bile. E até existe um caso, assim, é interessante falar que quando o paciente passa a ter algum comprometimento na excreção renal, tá? Você pode ter um aumento da excreção biliar, tá? Isso pode acontecer, tá? Então, a cinética é bem simples. Agora, gente, eu disse para vocês que a faixa terapêutica, né, o digitálico é muito estreita, né? A concentração tóxica é muito próxima da concentração terapêutica. E você pode entrar em efeitos tóxicos. O paciente que faz uso do digitálico, principalmente o cuidador desse paciente, tem que ser orientado, né, para identificar, observar, né, as primeiras manifestações da toxicidade. As primeiras manifestações, o que é? Inapetência, tá? Inapetência. Então, o indivíduo ele começa a perder o apetite, né? Não sente fome. Então, aí
precisa já começar a observar. Aí começa um pouco de náusea, pode dar vômito, né? E esses efeitos, se não feito alguma coisa, ele vai se agravando e chega até efeitos a nível de SNC, né? E um efeito interessante que acontece a nível central é uma interferência na visão, na percepção de cores, né? O indivíduo ele começa a ter uma visão meia amarelada, né? Enxerga tudo com um tom amarelo, tá? Então, isso aí já é uma manifestação neurológica, né? E a coisa pode se agravar, pode dar arritmias, né? Até parada cardíaca. Então, esses efeitos é importante que se perceba logo no início para fazer a correção, principalmente a correção de dose, né, desse fármaco. Ok? O tratamento para esses efeitos, para os efeitos tóxicos, normalmente tratamento sintomático, né? Se começar a perceber que está com inapetência e tal, suspende, né, procura a orientação do médico, isso aí se restabelece. Algumas vezes, quando ocorre arritmias, então ele vai precisar de fármacos antiarrítmicos, né? Tudo bem. Agora, gente, em alguns casos mais graves, tá? Onde pode já até haver aí um comprometimento da integridade desse paciente, né? Então aí pode também ser utilizado o cloreto e potássio. Você tem que dar potássio para esse paciente. Por que o potássio? Porque a hora que você faz a administração do potássio, o potássio ele vai forçar o funcionamento da bomba de sódio e potássio. E aí ele tenta, então, restabelecer o gradiente, diminuindo aí o efeito tóxico. Ok? E aí, gente, até aí. Tudo bem. Certo por enquanto. Muito bem. Nós temos alguns digitálicos, alguns inotrópicos, né, não digitálicos. No caso, agonistas de beta, né? No caso, agonista para beta 1. A dobutamina, tá? A dobutamina é o principal fármaco aí, agonista mais seletivo para beta 1, né? Existe também a dobutamina, mas a dopamina, a dopamina ela não é tão seletiva, né? A dopamina ela age também em beta 2, mas ela também pode agir em alfa, né? Ela é muito dose dependente. Já a dobutamina, ela não, ela é mais agonista para beta 1.
Você pode pegar aí alguns médicos mais antigos, né? Você pode pegar alguma literatura mais velha e você vai lá ver que a dopamina, a justificativa do uso dela, é porque dizem que a dopamina era uma protetora renal, né? Que nós temos receptores dopaminérgicos a nível renal. Então, a dopamina, ela protegia os rins na insuficiência cardíaca. Mas já foram feitos alguns trabalhos, tá? E que contestaram essa afirmativa. Então, eles falam que não, a dopamina não protege nada, não, tá? Não tem essa de proteção. Então, o melhor é a dobutamina, tá? E a dobutamina, por ser uma agonista, né, de beta-1, ela vai promover a ativação aí da adenilciclase com o aumento do AMPC, né? E aí você acaba tendo um aumento da oferta de cálcio, aumentando a força de contratilidade. Evidentemente que a dobutamina é um fármaco de uso hospitalar, né? Você não pode utilizar isso daí em paciente que não esteja baixado no hospital, né? Então, ele vai ser usado na depressão aguda da contração do miocárdio, né? Caso de um choque cardiogênico, pós-operatório, na insuficiência cardíaca descompensada, né? Quando você não conseguiu compensar aquele paciente está grave, né? Então, você vai usar o recurso aí da dobutamina para tentar compensar esse paciente. Então, são alguns recursos aí, fármacos inotrópicos positivos, não digitálicos. O outro fármaco que também pode ser utilizado são os fármacos inibidores da fosfodiesterase 3, amrinona e miurinona. O que a fosfodiesterase faz, né? A fosfodiesterase é uma enzima, né, que degrada a MPC, né? Então, quando você inibe essa fosfodiesterase, né, você aumenta a oferta de AMPC, você aumenta o cálcio, você aumenta a contratilidade do músculo cardíaco. Então, esses fármacos também são muito bons para isso. E com uma outra vantagem. Quando você aumenta o AMPC no músculo liso, tá? Você faz um efeito inverso. Você diminui a oferta de cálcio. E aí você acaba, então, provocando vasodilatação. Então, veja, o aumento de AMPC no músculo cardíaco aumenta cálcio. O aumento de AMPC no músculo liso diminui o cálcio. Então, veja onde esse fármaco ele se torna importante. Ele aumenta o cálcio no coração, aumentando a força de contratilidade, e ele reduz o cálcio do músculo liso, que é a parte vascular, provocando vasodilatação, tanto arterial quanto venosa. Então, ele acaba também reduzindo a pré e a pós-carga. Veja como é interessante, né? Então, são fármacos
inibidores da fosfodiesterase 3. O Zieca nós já comentamos, antagonista da angiotensina também é a mesma coisa, né? O losartan, a valsartan, nós já falamos, o efeito é semelhante aos Ziecas. O efeito principal é inibir a ação da angiotensina 2 e aldosterona. Beta-bloqueador, a gente já falou. E aí, a parte farmacológica da insuficiência cardíaca é isso aí. E aí, pessoal? Dúvidas? Perguntas? Ninguém quer perguntar nada? E esse slide também está aparecendo? Sim. Muito bem. Gente, a gente vai começar a falar, vamos falar só um pouquinho hoje, Um minutinho só, gente. Você não estava chegando. A parte de angina, né? Onde o principal aí, o efeito trombótico, né? Das coronárias. Veja aqui a coronária e um trombo aqui obstruindo, né? A passagem de sangue pela coronária. E essa obstrução aqui leva a uma isquemia de parte do miocárdio. Então, a insuficiência coronariana, né, a importância dessa coisa que é uma grande preocupação aí, né, o que vai levar ao infarto. Então, a insuficiência coronariana, a despeito do grande avanço no diagnóstico, prevenção e tratamento, permanece com a principal causa ainda de morte no mundo ocidental. Então, veja que a insuficiência coronariana ainda leva muita gente ao óbito, infelizmente, né? Nos Estados Unidos, aproximadamente 1 milhão de pessoas anualmente são internadas com o diagnóstico de infarto agudo, né, do miocárdio. E 300 mil pessoas morrem de infarto agudo do miocárdio antes de chegar ao hospital. E aproximadamente 1 milhão e 500 mil pessoas são internadas, né, por ano com o diagnóstico de angina instável. Então, veja aí que é uma grande preocupação, né, a insuficiência coronariana, né?
E nós temos aí, né, o coração, nós temos, né, uma oferta de oxigênio e nós temos um consumo de oxigênio pelo coração. Então, a coronária precisa suprir, né, de oxigênio para o coração consumir. Quando o consumo ele se torna maior que a oferta, ou quando a oferta é menor que o consumo, você acaba tendo uma falta de irrigação, você acaba tendo aqui um ponto de isquemia. E essa isquemia, né, é importante, porque isso pode gerar a morte desse paciente. E nós temos, né, uma relação aí com esse desequilíbrio entre a oferta e o consumo, né? Nós podemos ter, principalmente as placas, né, de ateroma, obstruindo a passagem de sangue pelas coronárias, né? Nós temos aí a hipertrofia vascular também, né, onde diminui também a luz desse vaso, né, e aí não passa um fluxo adequado de sangue, né, e aí você acaba perdendo a oferta e aumentando o consumo. Veja um dado interessante, né? Cada 100 pacientes com diagnóstico de infarto agudo, 24 morrem antes de chegar ao hospital. Então, sobraram 76. Esses 76 foram hospitalizados. Desses 76, 14 morrem na primeira semana. O que resta, 62. 62, tá? Desses 62 que tiveram alta, 2 morrem em semanas. 60 sobrevivem. E desses 60 que sobreviveram, 10 morrem em um ano. Tá? 40% morre, desses aqui, tá? 40% morre em 30 dias. E 50 sobrevive. Veja como é extremamente preocupante, né? Então, 50% dos pacientes com infarto agudo do miocárdio morrem até um ano. Tá? Professor, oi. A angina, a pessoa já vai sentindo a dor, mas tem muitas que tomam remédio, acham que não é nada e vai protelando, isso também não contribui? Com certeza. Com certeza. Vão achando que não é nada, vai tomando remédio para dor, não procura um médico, né? Não faz um exame. Nossa. A angina é um alerta, né? Então, é um alerta que alguma coisa está acontecendo a nível, né, de oferta e consumo, né? E aí, então, precisa ser visto, porque a angina pode evoluir, né, para um quadro de infarto. Com certeza. Sim, entendi. Com certeza. Então, a insuficiência coronária é a expressão genérica utilizada para traduzir situações caracterizadas por um desequilíbrio entre a oferta e a demanda de oxigênio do coração, né? Com perda parcial ou total da integridade funcional das células miocárdicas. Então, está aí a insuficiência coronariana. E aí, o que nós temos aqui, né? A exposição contínua do endotélio vascular a fatores de risco
induz a uma disfunção endotelial permanente, que cursa em todos os estágios evolutivos da placa aterosclerótica e se agrava pela inflamação, aumentando a trombogenicidade. Então, gente, veja aqui um resumo, né? Você tem aqui o aumento do LDL, né, de gordura, ele vai se depositando sobre o endotélio vascular e ele vai entrando para o endotélio, tá? Ele vai sendo oxidado, tá? Vai liberando radicais livres, e os macrófagos acabam fagocitando esse LDL oxidado. Você vai começar a ter uma disfunção endotelial. Esses macrófagos, tá? Eles começam a fagocitar, e eles vão crescendo, e eles se transformam em uma célula que a gente chama de célula espumosa, tá? Espumosa. Com esse crescimento dessa célula, você já acaba tendo aqui, né, a disfunção desse endotélio, tá? O crescimento endotelial, e isso, tá, com a fragilidade desse endotélio, provocado por aumento dessas células espumosas, você acaba tendo a migração de células musculares lisas. Ó, elas migram para formar uma camada de músculo liso aqui em cima. O aumento dessas células, a migração de células lisas, leva a uma inflamação do endotélio. A inflamação. Essa inflamação endotelial acaba promovendo um rompimento endotelial. E esse rompimento endotelial acaba tendo aqui a atração de plaquetas para tentar corrigir esse rompimento, e aqui vai formar, então, o trombo. E aí está feito o infarto. Tá? Então, veja como é que fica o endotélio, né, pelo aumento de LDL. Ok? Só um minutinho, gente, por favor. Um minutinho só. Desculpa. Muito bem. Ah, mas fica com vocês? Não, está em cima, não está? Não, só tem 2 de cada. 2 de 4, 2 de 2 e 2 de 3. Olha, não, de 7. Só dinheiro, tá tudo bem. Quatro de 2, ó. Eu tenho só 2 do 3 e 2 de 2.
Aqui é só dinheiro. Eu coloquei tudo lá. Mas, ó, porque eles costumam ter 4, 2 da parte da manhã e 2 da parte da tarde. Sábado. Isso. De sexta só tem 2. Ó, de sexta 2, sábado 2 e domingo é 2 mesmo porque eles só tem no caixa. Então, Muito bem, gente. Então, ateroinflamação incrementa a disfunção endotelial e constitui aí o eixo central da progressão, né, do ateroma, remediando aí os mecanismos que precedem a ruptura da placa, né, o que leva à aterotrombose e caracteriza histologicamente a interrupção da integridade da placa. A aterotrombose é caracterizada por uma súbita, imprevisível ruptura da placa aterosclerótica ou erosão superficial da íntima vascular, leva à ativação de plaquetas e à formação do trombo. Então, o que nós tínhamos aqui, a placa, né? A placa, e isso aqui leva à instabilidade dessa placa e à ruptura. E quando ela se rompe, então aí que nós temos a formação do trombo, tá? Então aí, o que pode levar, né, a essa irritação aí? O tabaco, ação tóxica sobre o endotélio, LDL oxidada que a gente viu, bactérias, vírus, radicais livres, traumas biológicos, mecânicos, né? Tudo isso leva a incremento de lesão da íntima endotelial. Aí leva a uma ateroinflamação e a uma vulnerabilidade, né, dessa íntima, tá? O que pode levar à degradação da capa fibrosa, né? A ruptura de placa, né? E leva à aterotrombose ou a trombose propriamente dito. E aí você acaba tendo a obstrução parcial ou total desse vaso. Então veja que é uma série de coisas, né, que pode levar, né, à formação desse trombo. Tá? Então aqui é praticamente o que a gente já falou, né? Vai havendo aqui a formação da placa, né? A ruptura dessa placa, tá? A ruptura é que vai levar à atração, né, e ativação de plaquetas e a formação do trombo e, consequentemente, a obstrução desse vaso. Tá? Bom, aqui alguns fatores de riscos, né? A reatividade plaquetária, hipercoagulabilidade, disfunção endotelial e progressão da placa, né? A gente leva a inflamação, a formação do trombo, a disfunção endotelial leva à ação de macrófagos, a formação da placa é vulnerável, formando lá aquelas células escumosas, né? A ruptura, e se houve a ruptura, você tem a formação do trombo, e aí você já tem a síndrome coronariana aguda. Então, são várias coisas aí que pode levar à síndrome coronariana aguda. Tá? Aqui, a mesma coisa. Bom, para
a gente continuar aqui, a gente vai ter que falar agora um pouco sobre as plaquetas, tá? E, gente, eu gostaria de interromper a aula aqui hoje, tá? Para a próxima aula a gente falar somente das plaquetas, dos receptores plaquetários, que vai ser importante para a gente entender a ação dos nossos fármacos que a gente vai ter que falar. Ok? Perguntas? Dúvidas? Para essa gravação, para não ficar muito grande.